Oi, graça e paz, vídeo 5. O que é o cristianismo? Então, querido, estamos procurando aqui esmiuçar bem dentro da palavra para que você venha entender o cristianismo, porque talvez você seja um cristão em potencial e você diz que não é crente, né? Será que para ser crente, para se viver o cristianismo, precisa estar num contexto denominacional? Então vamos dizer que você vai morar em um país comunista, onde é proibido criações, templos denominacionais, religiões. Aí você vai deixar de viver o cristianismo porque não existe um templo denominacional? Então, mais uma vez, eu estou falando para você, não é necessário ser membro de uma denominação para você ser um adorador, uma adoradora genuína, para ser um cristão. Porque ser cristão, viver o cristianismo, é viver independentemente de denominações, se você faz parte de uma denominação ou não, é você viver os princípios que o Senhor Jesus nos trouxe. E onde estão esses princípios? Simplesmente você ler Mateus capítulo 5, 6 e 7, que é o sermão da montanha, né? Ali está todos os princípios, entendendo? Que eu e você precisamos viver. A partir do momento que você vive edificado desses princípios, onde Jesus ele vai falar em Mateus capítulo 7, versículo 24, depois que ele termina de dar os ensinamentos, termina de apresentar esses princípios, ele fala o seguinte, ele declara o seguinte: aquele que ouve estas minhas palavras, olha só, estas minhas palavras e as guarda, as praticam, eu os vejo como homem e mulheres prudentes, que edificam as suas casas na rocha e não na areia da praia. Então é isso que é o cristianismo, querido. Independentemente de você ser membro ou não de uma denominação, de você ter nascido ou não em um berço evangélico, porém, você vive esses princípios, porque os princípios que o Senhor Jesus nos trouxe, ele veio capacitar, conforme 2 Timóteo capítulo 3, ele veio capacitar, ele veio habilitar o homem para poder viver a boa obra do Senhor, a boa obra. E qual é a obra de Deus? Aí, mais uma vez, eu quero tocar aqui na mesma tecla, que a obra de Deus não são atividades eclesiásticas, não. A obra de Deus é aquilo que o Senhor tem feito na vida de muitos, inclusive na minha, forjando o caráter de Cristo. Então, toda a Escritura ela é inspirada para isso, para ser forjado em mim, em você, em todos aqueles que creem na palavra do Senhor, o caráter de Cristo. A partir desse momento, nós começamos a viver, então, a plenitude de Cristo. A partir desse momento, nós começamos a viver uma vida em abundância. Conforme nós já falamos, uma vida em abundância não é o que você vai adquirir deste mundo, mas uma vida em abundância é aquilo que você vai oferecer a este mundo em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe. Te aguardo no próximo vídeo.